Muito bem, agora a gente vai finalizar aqui o capítulo 2, né? Na verdade, a gente tem mais dois vídeos, né? Que é esse da tendência e vai ter um de sazonalidade. E eu vou mostrar para vocês essa técnica, que é a técnica de médias móveis. A técnica de médias móveis, ao menos para tendência, ela não é exatamente uma técnica de modelagem, tá? E ela raramente é usada nesse sentido. Na verdade, você não tem muito como obter estimativas, ao menos da maneira como eu vou mostrar aqui, não dá. Tem uma forma que dá, mas eu vou mostrar só depois. Na verdade, a gente usa mais médias móveis quando eu quero ajustar os dados. Eu quero ou extrair a tendência, ou eu quero enxergar melhor a tendência. Às vezes, nos dados tem muito ruído e eu quero limpar um pouco desse ruído e deixar mais claro a, a, a forma, né, que está por trás. Então, é mais ou menos assim que eu uso médias móveis. É uma técnica muito, muito fácil de usar. Ela é muito, muito fácil de implementar. Os códigos já vêm com a função pronta para fazer isso, tá? É o average do R, é o smooth do MATLAB, é o row do Python. Elas já fazem um trabalho para você, mas se você não souber qual é a função, ela é a coisa mais fácil de construir. Você pode construí-la facilmente no Excel, para ter uma noção. Então, é uma técnica muito fácil, porém muito útil, tá? Então, vamos lá dar uma olhada nela. Basicamente, o que é uma técnica de médias móveis? Uma forma de você enxergar é enxergá-la como se fosse um filtro. O que é um filtro? Você é um bloco que você tem, você entra com uma entrada, essa entrada passa por ele e ela sai modificada, tá? Então ela entra de um jeito e sai de outro. Então, basicamente o filtro é um elemento que vai fazer uma modificação, né? Ela vai fazer uma transformação nos seus dados de entrada, nos seus sinais de entrada, digamos assim. E as médias móveis é uma forma de você considerar, é assim. O motivo que ela se chama de médias móveis é que ela é como se fosse uma janela, que você vai passando de janela em janela e fazendo a média em cada uma dessas janelas. Matematicamente, médias móveis é assim, né? Eu tenho uma estimativa para minha série, que é o somatório de um coeficiente CJ multiplicado pela minha série deslocada. Nota que esse somatório ele acontece de menos n até n. Isso aqui é o que eu chamo de médias móveis centrada, né? Em que a referência está no centro da janela. Então, aqui o centro da janela é o zero, basicamente. Então, eu vou de menos n até n. N determina o tamanho da janela. Então, digamos que o valor de n seja 5. Tá? Então, se é 5, ele vai de menos 5 até 5. Portanto, a minha janela tem 11 amostras. Se o meu n é 3, ele vai de menos 3 a 3. Então, a minha janela tem 7 amostras. Então, sempre a minha janela é o número ímpar, mesmo que o n seja par. Então, digamos que aqui se o n for 4, ele vai de menos 4 a 4, portanto, vai dar 9 amostras. Então, o n, ele define o tamanho da amostra, que é basicamente 2n mais 1. Tá? Então, essa aqui é a forma aqui de médias móveis. Existem muitas fórmulas que podem ser utilizadas no lugar do CJ aqui. Tá? A mais comum é a média aritmética. Tem a média ponderada também, que tem no livro, tem a mediana ponderada lá no livro, tem vários outros tipos de médias móveis. Tem a mediana móvel, a média ponderada móvel, tem várias. Aqui eu estou falando só da média simples, tá? A média aritmética. Então, basicamente, o caso mais simples é esse, da média aritmética, em que o C é 1 dividido pelo número total de amostras, que é n mais 2 vezes n mais 1. Então, eu pego aqui o somatório das minhas amostras e divido pelo número de amostras. É basicamente isso. Porque, repara, que eu estou somando e cada amostra, esse C, por exemplo, podia estar fora, né? Ele não precisaria estar aqui dentro. Acho que, na verdade, ele seria mais prático se ele estivesse fora aqui do somatório, seria mais fácil de enxergar. Eu faria o somatório das amostras, de menos n até n, e dividiria pelo número total das amostras, que é o 2n mais 1. Então, isso me dá a média aritmética daquela janela. Tá? Na prática, a média das médias móveis para aquela janela coincide com a esperança da função. Tá?
enquanto que a variância, ela depende do valor de C. Então, ela depende do J, então a variância varia, tá? Então, o que acontece é que quando eu faço as médias móveis, a minha série ela não fica estacionária, digamos assim. Tá? Qual é o problema disso? As características que isso tem. A primeira é que quando eu faço uma coisa dessa, todo filtro que eu uso, ele vai gerar algum tipo de modificação na série. Claro que eu quero essa modificação, mas ao fazer uma modificação, eu estou colocando uma correlação que não estava lá antes. Então, isso é uma coisa que tem que ter em mente. Então, quanto mais médias móveis eu usar, porque isso é tentador. É uma pergunta que vocês provavelmente me fariam mais tarde. Pessoas, se eu aumentar o tamanho da janela, realmente fica mais suave, mas por outro lado você distorce mais a série. Então você tem que achar aí a janela ótima, tá? Então, toda vez que eu faço uma média móvel, que eu aumento a janela da média móvel, eu estou gerando uma distorção na série. Tá? Então, o que acontece é que eu tenho que escolher esse valor de n, porque o valor de n determina o tamanho da janela, que seja de tal maneira que gere o menor erro possível. Muito bem, vamos a... Então, as primeiras desvantagens, tomando isso com base. A primeira é que inferências estatísticas são limitadas, pois não é baseado no modelo probabilístico. Na verdade, não é que inferências estatísticas são limitadas, elas são praticamente não tem. Ela serve mais para dar uma percepção melhor daqueles dados. Então, isso aqui não é bem modelagem de séries temporais. É uma análise, mas não é uma modelagem. Eu não vou obter uma equação daqui. Não se pode obter estimativas nos instantes, no início e no final. Basicamente, eu não tenho como obter estimativas no início e no final. A gente já vai ver que a gente perde as N primeiras amostras e as N últimas amostras. Tá? É parecido com a diferença nesse sentido. E não tem uma forma de fazer previsão. Tá? Para que serve, então? Vamos ver. Bora pegar esse exemplo aqui. Isso aqui é um pedaço daquela série do consumo de energia no Espírito Santo. Tá? Percebe que é uma série que tem uma tendência, mas ela tem uma variabilidade aqui. Né? Uma coisa que é interessante quando a gente fala de variabilidade é que variabilidade é a diferença entre altos e baixos. Né? Quando eu faço uma média, eu aproximo esses altos e baixos. Então, acaba que há uma tendência de, quando eu uso médias móveis, de eu suavizar uma curva. Então, eu tenho uma curva dessas aí que ela é toda cheia de... Ela é íngreme, ela tem variações e tudo mais. Quando eu faço médias móveis, eu suavizo a curva. É por isso que muitas vezes a técnica de médias móveis ela também é chamada de suavização, de método de suavização. Inclusive no MATLAB, que é uma outra linguagem de programação, o nome para o comando que faz médias móveis é smooth, que é justamente de suavizar, né? Suavização. Então, já no Python é rolling, porque você está rolando, né? Uma janela, é uma outra forma de ver. Então, bora fazer um procedimento aqui. Eu vou trabalhar com n igual a 1. Ou seja, n igual a 1 significa que eu tenho uma janela de 3 amostras. Então, basicamente, como é que funciona? Eu pego as 3 primeiras amostras, divido por 3 e substituo no meio delas. Por exemplo, vamos lá. Ó, se eu quiser fazer t igual a 2, nota, t igual a 2, tá? Olha bem aqui, t igual a 2. Para o t igual a 2, ele vai de j menos 1 até 1, né? Então, eu vou ter t, que é 2, menos 1, que dá 1, né? Aí depois eu vou para t mais 0, que é o próprio t, que é 2. E depois t mais 1, que é 2 mais 1, que dá 3. Então ele vai de 1, 2 e 3, certo? Olhando por esse sentido, eu não tenho como fazer o z para t igual a 1. Porque se o meu t for igual a 1, nota que o j é menos 1. Então vai ser z de t menos 1. Isso aqui dá 0, tá? Então eu não tenho z0. Como eu não tenho z0, eu não posso obter o z asterisco de 1. Então eu perco a primeira amostra, tá? E a mesma coisa vai acontecer lá no final. Como eu não tenho as amostras posteriores, eu paro no meio. Então nota que a referência sempre é a amostra do meio da janela. Então aqui eu começo do 2. Então 2, você pega 3, né? Que é 1 até 2. É uma amostra para o início e uma amostra para o final, né? Então olha só, para o t igual a 2, eu vou precisar do z1, do z2 e do z3. Nota que o z2 é o que está no meio. Tá? Então, essa aqui é a minha janela. Eu somo e divido por 3, média de aritmética.
Então, essa média aritmética, que dá 85,46, vai ser o meu z asterisco 2. Aí, beleza, calculei do 1 até o 3. Aí eu vou mover agora a janela. Agora vai ser por 2, por 3 e por 4. E divido por 3. Aí depois eu vou mover a janela. Vai ser por 3, por 4, por 5. E assim eu vou. Por isso que é médias móveis. Eu vou movendo a janela e vou calculando as médias. Tá? Olha aqui o que acontece. Aqui em azul está a minha série original. Aqui em pontilhado vermelho é a minha série cuja o meu n é 1, portanto a minha janela é de 3. Nota a diferença do vermelho para o azul. É a mesma, só que ela é mais suavizada, olha só. Ela não tem os mesmos pulos, os mesmos impulsos. Ela vai suavizando. Mas aí eu perco uma amostra no início, porque nota que ele começa do 2, enquanto que o azul começa do 1. E eu perco uma amostra no final. Porque quando chegar lá no final, digamos que aqui são 40 amostras. Eu quero fazer z para t igual a 39. Então eu preciso calcular z 38, 39 e 40. Eu quero z por t igual a 40. Eu vou precisar de 39, 40 e 41. Só que 41 eu não tenho. Então eu perco essa amostra aqui. Tem uma forma que permite a gente, ao invés de... Eu só não uso a última, eu uso as duas primeiras e divido por 2. Tá? É uma forma de evitar esse problema aqui. Então, por exemplo, eu poderia calcular o z asterisco 1 se eu não precisasse do Z0. Para o Z asterisco 1, eu poderia calcular Z1 mais Z2 dividido por 2, por exemplo. Então, eu abriria exceções para o início e para o final. Tá? É uma opção. Funciona também. Tá? E aqui na curva preta, com esses quadrados, né, que são das amostras, eu fiz para o n igual a 5, o que significa que eu tenho uma janela agora de 11. Então, olha o que aconteceu. A curva ficou muito mais suave. Ela está quase uma reta passando pelo meio. Tá? Mas aí, ao mesmo tempo que eu estou chegando numa espécie de curva média, que é muito mais suave, muito mais precisa, ela ao mesmo tempo está perdendo as nuances. Então, quanto maior a janela, mais eu perco as nuances e mais eu vou ficando retinho, mais eu vou ficando suave. Tá? Quanto menor a minha janela, mais eu acompanho as nuances e menos suave eu fico. Qual é o melhor? O melhor é que gere o menor erro possível, aquilo que representa. Então, a gente faz a média móvel quando eu quero enxergar a tendência. A tendência está difícil de enxergar, então eu faço as médias móveis. Tá? Agora, o problema das médias móveis é que eu sempre perco dados. Eu perco no início e perco no final. Isso aqui é porque eu estou fazendo média móvel com a referência central. Eu poderia fazer média móvel com a referência no final. Aí eu perderia amostras só no início e não perderia amostras no final. Tá? Essa segunda maneira de fazer média móvel eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Tá? Nota que médias móveis é muito útil nesse caso. Essas médias móveis com referência central, elas são úteis quando eu quero só entender a minha curva. Agora, tem vezes que eu quero usar a média móvel que é para reduzir o ruído. Então, por exemplo, mesmo hoje em dia, quando o pessoal passa informações sobre o Covid, eles passam informações baseadas em médias móveis. Só que eles usam médias móveis com referência final, que é aquela que eu perco só no início as amostras, eu não perco no final. Que a ideia lá é diminuir os... Vocês chamam de outliers, mas na verdade são os ruídos, né? É porque naturalmente se eles pegarem os dados de Covid do Brasil inteiro, vai ter lugar que tem um pico, vai ter lugar que tem um vale, e vai subindo e vai descendo. Então o que é que eles fazem? Eles pegam médias móveis, suavizam essa curva, e ela fica uma curva mais fácil de enxergar. Faz mais sentido. Ela nem está muito alta, nem está muito baixa. Ela está mais ou menos ali no meio, acompanhando a tendência. Então, às vezes, a média móvel é utilizada para suavizar, no sentido de tirar o ruído e facilitar a visualização. Tá? Aqui, gente, eu estou fazendo a subtração. Olha, se eu pegar a minha série original e subtrair da minha série suavizada, o azul é por causa do n igual a 1 e o verde pontilhado, tracejado, na verdade, para o n igual a 5. Então, nota que o resíduo, nesse caso aqui, dá uma coisa em torno de zero, porque eu estou acompanhando a média. Então, isso normalmente vai acontecer. Se eu pego a minha série original e subtraio da média móvel dela, o que vai acontecer é que eu vou jogar essa série em torno de zero. Porque a média móvel é como se fosse uma média que acompanha a série.
Então eu tô tirando do valor médio dela, então ela vai cair no meio de zero ali, tá. E como é que eu faço para subtrair? Lógico que eu tenho que abstrair. Os termos que não têm correspondência, eu não uso. Então, por exemplo, o z, ele tem 1, mas o z asterisco para n igual a 1, ele não tem 1. Então eu não faço essa média, eu perdi ela lá, entendeu? Então é basicamente assim que funciona a médias móveis mais simples, né? Essa aqui é com referência central. Lá na frente, quando a gente for falar de suavização exponencial, na próxima aula, a gente vai entender a média móvel com referência final, tá? Que é um pouco mais prático quando eu quero fazer dados que estão acontecendo, né? Isso aqui eu uso com referência central quando eu quiser extrair a tendência para calcular a sazonalidade, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo. Mas quando eu quero acompanhar os dados, aí eu tenho que usar médias móveis com referência final.